Olha, pessoal, eu já tinha terminado o meu expediente, já tinha parado de gravar, já estava voltando para casa, mas às vezes as coisas acontecem e simplesmente não dá e eu tenho que conversar com vocês. E hoje eu vou conversar com vocês sobre duas pessoas que têm uma projeção muito maior do que a minha e que eu espero genuinamente que esse vídeo chegue especialmente em uma dessas pessoas. Eu estou falando do André Valadão, do Antônio Carlos Costa. Vocês já devem ter lido no título ou no thumbnail, vocês já devem saber disso, então também não preciso fazer muito mais rodeios, né? É um vídeo meio que sem edição mesmo, mas eu preciso falar sobre esse assunto porque a gente está chegando num ponto em que a gente está sendo infantil e atrapalhando as pessoas, tá? Bom, olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, não deixe de se inscrever e deixar o seu like, o seu comentário, isso é importante aqui para o canal. E bom, para contextualizar você no que é o tema desse vídeo, por que a gente está tratando disso daqui, é o seguinte: o Antônio Carlos Costa, que durante muitos anos pastor presbiteriano, foi ao programa do Bial, né, do Pedro Bial, para falar sobre a atividade dele na ONG Rio de Paz, né? Eu não assisti o programa, eu não sei o que ele disse lá. Inclusive, eu sei que ele fez uma mudança na carreira dele, no ministério dele. Eu não sei se a jornada dele, como continua do ponto de vista pastoral. Eu sei que ele já não é mais um pastor titular, mas não sei exatamente em que pé que andam as coisas. O fato é, a figura do Antônio Carlos Costa, per se, em si mesma, não é algo que faça parte do meu dia a dia. E por fofoca gospel ou leitura de contigo evangélica, eu não acompanho o titim por titim que ele faz, nem vi o que ele falou no programa do Bial, tá? Mas chegam as coisas no WhatsApp, chegam as coisas no Twitter, e eu fico sabendo que, em decorrência dessa participação do Antônio Carlos Costa, lá no Bial, fizeram uma pergunta na bendita caixinha do Instagram. Pastores e teólogos queridos do meu Brasil, vamos tratar com mais cuidado a tal da caixinha do Instagram? Já falei isso aqui outras vezes. Seu André Valadão, e vou falar desse jeito mesmo, com amor cristão, mas simplesmente seu André Valadão, porque, embora pastor não é meu pastor, então, né? Então, senhor André Valadão, vamos tratar com um pouco de responsabilidade a tal da caixinha do Instagram, por favor? Não só nesse caso, porque toda hora essa tua caixinha do Instagram aparecendo aqui com coisa que você fala, né? E esse canal aqui é um canal de teologia, eu não fico comentando de terceiros, hein? Do que um falou, do que o cicrano disse, o que o fulano disse. É só você olhar aqui o conteúdo do canal, eu não faço esse tipo de coisa, mas tá chegando num nível de absurdo que a gente tem que falar. E aí perguntaram da participação do Antônio Carlos Costa lá no Bial para o André Valadão. O André Valadão vira e fala: olha, vou falar só uma coisa, não é crente não. Aí eu queria saber onde que o André Valadão tirou carteirinha de São Pedro para ser porteiro de céu. Tá? E é essa expressão mesmo que eu vou usar com todo o amor e carinho cristão que se pode ter o André, que é uma pessoa influente e relevante, e justamente por isso eu acho que vale o puxão de orelha como irmão em Cristo. Porque uma coisa é você apontar um erro de uma pessoa, um erro teológico de alguém, até mesmo uma heresia, ou denunciar alguém como um falso profeta. E ao denunciar alguém como falso profeta, implicitamente a gente está dizendo que essa pessoa é um lobo numa pele de cordeiro, não é um cristão. Então, uma coisa é apontar um erro, outra coisa é apontar uma possível heresia, um equívoco, do qual a pessoa pode se retratar, inclusive. Outra coisa é chegar à constatação evidente de que alguém é um falso profeta, não deve ser escutado e o rebanho deve se manter atento ao que aquela pessoa diz. São três coisas diferentes. Outra coisa ainda
é dizer, fulano de tal não é crente, fulano de tal não é cristão, fulano de tal não está salvo. E eu queria deixar claro aqui que eu tenho 2 vídeos que eu vou fazer passear aqui em algum momento aqui em cima nos cards, talvez deixar aqui na descrição, sobre por que citar os nomes dos hereges e o que é heresia do ponto de vista bíblico e da história do cristianismo, como esse termo surge, o que acontece. Eu tenho 2 vídeos extensos sobre isso, vale a pena assistir. André, assista, por favor. E eu não vou repetir tudo que está lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, André, se o Antônio Carlos Costa, e eu não tenho aqui procuração para defender o Antônio, tá? Embora eu seja da IPB e ele seja pastor presbiteriano, ou tenha sido pastor presbiteriano tanto tempo, nós temos entre nós discordâncias do ponto de vista teológico, de interpretação de passagens. Do ponto de vista político, tem coisas que ele crê que eu creio diferente. Acho que tem coisas que ele fala que ele poderia falar de outra forma ou nem falar. Então não tenho procuração, não sou amigo, não o conheço pessoalmente. Agora, dizer que o cara não é cristão, uma vez que ele é líder e influente também, como você é, André, você precisa dizer por que ele não é. Se o que ele faz é propagar falsa profecia, ser um falso mestre, um falso profeta, cometer uma heresia, 2 coisas. Primeiro, tem que dizer qual é a heresia, para que eventualmente ele possa se retratar. E eu não estou dizendo para você não falar o nome dele em público, não. Só assistir meu vídeo sobre falar nome de herege. Pode falar o nome dele, sim. Aliás, deve, nesse caso, porque está tudo acontecendo em público. Ele é uma figura pública que está falando em público, então é isso mesmo. Mas se ele fala uma heresia, tem que se dizer qual é. E eu quero saber, André, de acordo com a ortodoxia cristã, com os princípios da ortodoxia cristã, qual é o ponto no qual o Antônio Carlos Costa cai para que ele seja considerado um herege, um falso mestre, um falso profeta? Se não da ortodoxia, da ortopraxia. Qual é o comportamento que ele demonstra que faz com que a gente chegue à conclusão de que ele não é crente? Se for o que eu imagino que você está pensando, André, que é a posição política do Antônio Carlos Costa, você, por favor, me desculpe, mas posicionamento político não leva ninguém para o inferno e muito menos para o céu. Isso não faz parte da ortodoxia cristã, em especial direita e esquerda, no que diz respeito a espectro político, por ser algo extremamente anacrônico. E é por essas e outras que nesse canal aqui eu tomei a posição de, em ano de eleição, não falo de política, exceto para dizer isso. Vai mandar alguém para o inferno porque o cara discorda de você politicamente? Não sei se é isso, André, porque você não disse. Então a gente fica num ponto que você faz uma acusação de que alguém não é crente, de que alguém não é cristão, a gente não sabe o porquê, não imagina o porquê, e as pessoas que te seguem e levam em consideração aquilo que você diz, não é o meu caso. Eu levo em consideração aquilo que você diz no que diz respeito à pregação do evangelho. Quando você prega o evangelho, é um bom pregador, fala bem da cruz de Cristo, poderia continuar com isso, muito bem, né? Mas no que diz respeito a outras coisas também, não é exatamente a minha influência, mas influencia muita gente. As pessoas que te seguem ficam sem saber. Uai, o fulano de tal é um falso mestre. Mas por quê? O que ele fez? O que ele falou? Qual que é o grande problema? E aí eu te peço, me diga, do ponto de vista da ortodoxia cristã, da formação da ortodoxia cristã, qual é o ponto no qual o Antônio Carlos Costa comete uma heresia? Se não é um problema de ortodoxia, mas de ortopraxia, qual é o ponto em que a imoralidade flagra o Antônio Carlos Costa como uma pessoa que não pode ser considerada crente? Agora, eu estou citando o teu nome, André, e estou dizendo exatamente o problema do que você fez. Exatamente o problema. Não porque, enfim, não porque eu seja o cara maioral ou por qualquer outra coisa que não seja o fato de que as pessoas merecem saber o que você quis dizer
Porque elas te seguem, você é uma pessoa pública, uma figura com muita influência. E porque você pode ter a chance, caso esse vídeo ganhe alguma notoriedade e relevância, é o que eu acho pouco provável, porque eu sou uma formiga num grande formigueiro da crentosfera da internet, eu acho pouquíssimo provável, mas para que pelo menos eu falando você tenha a oportunidade de se defender de algo concreto, de algo substancial. Então me diga qual que é o problema do Antônio Carlos Costa, até mesmo para eu saber, de repente tem alguma coisa lá que eu não estou vendo. Como que é isso? Agora, no que diz respeito às suas práticas como líder religioso, André, essa é a repetição de um padrão que é repreensível, de um uso jocoso que a gente nunca sabe o quão sério você está falando, se é irônico, se é sarcástico, até que página, dentro de um fragmento de comunicação, que é um stories de Instagram, no qual você dá respostas curtas, muitas vezes sem embasamento, deixando que as pessoas fiquem confusas. É esse o papel que você quer cumprir como mestre, como ensinador da palavra? É esse o papel que você foi chamado para exercer? Olha, eu tô saindo muito do tom comum desse canal para fazer esse vídeo. Muito do tom, mas chega. Porque esse hábito de dizer que alguém é crente ou não é crente por causa de posicionamento político não é exclusividade do André, e nem sei se foi isso que ele quis dizer também. Mas se for isso, vamos dar um basta nesse negócio. Chega. Deu, né? Já tá mais do que claro para quem consegue enxergar as coisas que embarcar de maneira cega projetos políticos envolvendo teologia e igreja é um treco que não dá muito certo. Já está mais do que claro para quem quer enxergar. Então, estamos em 2022, está na hora de abrir o olho em relação a isso. E chega, né, também líderes de Instagram do Brasil de usar caixinha de Instagram para ditar regra na vida dos outros cujos contextos vocês não conhecem, cujas especificidades vocês passam longe de conhecer. Isso é uma baita de uma responsabilidade. Ficar respondendo pergunta pastoral específica em caixinha de Instagram, que negócio é esse? Que doideira é essa? E esse comportamento dúbio, que a gente nunca sabe quando o cara tá falando sério, quando o cara tá brincando, que nível de brincadeira que é, que nível que não é. Que é a brincadeirinha que esconde um fundo de verdade. Que bonitinho, que legal. Brinca com o time de futebol, que não tem tanta importância. Que me desculpem aí os torcedores organizados, mas é que tem crente que parece muito com vocês, torcedores organizados. Agora, eu fui o sarcástico e irônico falando aqui, mas tô deixando bem claro também. Tá? Deixa isso para zoar o Galo, o Cruzeiro, não sei qual que é o time do André, imagino que seja um time de Minas, não sei também qual que é. Né? Deixa para isso. Né? De outro modo, a gente se perde no que é fazer ministério e ensinar as pessoas. Se perde completamente no que é fazer ministério, no que é ensinar as pessoas, o que é teologia. Né? Então, eu acho pouquíssimo provável que o André Valadão venha ver esse negócio, mas se vir também, que sirva de reflexão. Tá? Eu não tenho nada contra a pessoa do André, pelo contrário, tudo que eu desejo é que ele tenha um ministério frutífero, tudo que eu desejo é que mais pessoas sejam alcançadas pelo evangelho por meio dele, por meio da igreja dele, mas vamos com calma, né, gente? Vamos com calma, do jeito que a gente se expressa aqui, do jeito que a gente se comunica uns com os outros, tá certo? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, até a próxima.